A gente nunca parou pra pensar nessa... Mas tem que mudar, né? Aí é o estudo, momento de... assim, não tem... O cara que fala disso é um chato, né? Acaba virando, é o que eu tô dizendo, assim... Me chamam de ecochato, direto. Comunista, né? Eu recebo vários apelidos por falar de meio ambiente, né? Tipo, os negacionistas, né? Do clima, enfim, eu sou atacado de várias formas, né? Mas faz parte do teu trabalho. Eu acho que é a tua formação, tu não pode abrir mão porque tá apanhando. Quer ver? Falar de aquecimento global é mó rolo, cara. Porque tem os caras que negam, aí tem lá o cara da USP, né? Meteorologista da USP. O que é o cara da USP? O que foi no Jô. Que foi no Jô, sei lá quem é, cara. O cara que foi no Jô há 50 anos atrás. Eu sei quem é, mas não vou falar. E, cara, esse cara fez um desserviço dando aquela entrevista, dizendo que aquecimento global não existe. E até hoje bate nisso, né? De que não existe, não existe, não existe. E pega uma galera... não é questão de você acreditar se existe ou não. A verdade é que a sociedade chegou num momento de quase colapso que a gente tem que mudar a nossa forma de viver, né? Diminuir a queima de combustíveis fósseis, gerar eficiência energética. Eu conversei um tanto com o Paulo Artacho sobre isso. Sim, daí. o Artacho. O Artacho veio aqui? Veio. Então, pô, o Paulo sim. Esse é um pesquisador... Não sei se não é da USP também. Porque eu digo assim, pô, da USP eu conheço vários que defendem, né? Mas tem, aí só pegam um professor da USP que nem é mais, acho que professor. Esse cara falou, e obviamente ele fala bem e convence algumas pessoas. O problema não é você acreditar ou não, não é questão de fé, se acredita, se existe ou não. O problema é quando você bota na cabeça que não existe aquecimento do planeta, não tá acontecendo, né? O cara nega isso, te dá a mesma liberdade do besouro de, porra, foda-se. Eu vou fazer o que quiser. A culpa não é minha. E aí te liberta a continuar vivendo do mesmo jeito. Um sistema de consumismo, de geração assim, de energia que não é mais compatível com 8 bilhões de pessoas. Mas hoje, pelo menos, isso já é uma questão, né? Assim, as pessoas já... Vamos lá. As nações já conversam entre si sobre esse assunto e tal, que já é... Há um bom tempo, né? Pois é, então um que já é... Pô, tem o Eco 92, talvez já tivessem falando... Você colou as bandeirinhas lá, lembra? Cara, eu tinha 7 anos. Você tava na escola nessa época. Eu fui na Eco 92, estava no meu segundo ano do ensino médio. É. E eu acho que isso aí até foi importante para eu ter feito biologia, para ter escolhido biologia. Ecologia, É que é a mesmo? minha formação. Sério. Estudava ali do lado, então fui lá no aterro ver Eco 92. E aí o ponto, Jubilu, que eu vejo, assim, que o ponto de virada que a gente tem que ter, e por isso que, sabe, elogio mesmo, babo o ovo do Jubilu, fala que, assim, que o trabalho que ele faz, sabe, de divulgação científica é importante pra cacete. Mas ele já fez uma aula de cueca? Não, e é contigo. sei. Eu de cueca, não. Então, tô perguntando. Tu já deu aula de cueca? Tu já prometeu dar cotovelada, porque vocês são tudo malucos, cotovelada pô. na avó. Ah, tá. Não, o da cotovelada na avó faz tempo já que eu não falo. Eu Porque sei. deu problema, Não, a galera dizia que eu incentivava agredir as mulheres e não sei o quê. Pô, deu um rolo danado isso aí, falou cara. essa porra aí. Mas então... Melhor nem tocar voltando. nesse assunto. Só tava puxando o saco aqui do Jubilu, porque eu acho que assim, o segredo é esse mesmo, cara. É alfabetização científica, entendeu? A gente fala assim, o cara tem que ser alfabetizado, tem que ser alfabetizado de forma funcional e também pra ciência, cara. Pro cara não ouvir uma ou outra besteira como essa e aí sair replicando. Sim, cara. Porque, pô, todo mundo falou pra caramba assim, fake news, fake news. Cara, pra mim a pior fake news que tem é fake science. O cara mistura uma outra coisa certa ali, uma outra coisinha, e aí chama Né? Assim atenção. funciona, né? E na época da Covid a gente viu muito, né? Muito. Nossa, muito Tá assim. doido. Nossa, era... Até você às vezes lia e falava, caramba, será que... Tu tinha que estudar, né, pra ver se realmente era aquilo, porque dava, você acreditava, às vezes você falava, caramba, e eu falava, pô, eu que tenho uma formação legal, tô quase acreditando nisso, cara, imagina quem não tem uma alfabetização científica, que a gente a chama, verdade né? é que quando o cara cai. pega pra fazer isso aí direito, meu irmão, fica complicado de fato. Não, né? e o pessoal é bom pra construir. Né, o pessoal que conta mentira, eles são bons nisso. Eu digo o seguinte, e é uma coisa que eu tento pegar pra mim, como é que eu uso as estratégias desses caras pra defender a ciência, né? Ou seja, o que eles usam? Os ganchos, né? Vários estudos, né? Sempre... Tá, mas que estudos? Onde que saiu esse estudo? Assim, a falha tá sempre aí, né? Mas a Porque galera não o jeito que se defende, não só isso, mas assim, várias paradas, teorias da conspiração, ou então um negacionismo maluco aí, é sempre bem estruturada a parada. Ela Muito. consegue te enganar mesmo. Você consegue pegar só quando tu vai... De onde veio essa porra aí? Exato, o pessoal Senão é profissional, foda. cara. Profissional, assim, um negócio absurdo. Então a gente tenta aí enxugar gelo, né?
no meio disso tudo, a maior parte das pessoas realmente estão mais preocupadas em pagar seus boletos. Ninguém quer saber do besouro da Amazônia. Você vai falar, cara, se eu fizer um vídeo de besouro, ninguém vê, tá ligado? Assim, o cara scrollar, ele passa rápido. Mas é um trabalho... O Oda ainda, ele dá aula em escola, né? Pois presencial. Então é um trabalho que todos os professores presenciais têm que fazer em sala de aula, né? E aí é difícil, melhor do que cara. ensinar briófita. Mas assim, mas aí é difícil pra cacete, Júlio. Que você tá falando aí, e aí eu tô lembrando de professores, amigos, trabalhando comigo, que já falaram, porque realmente há um questionamento se há o aquecimento global ou não. Não, tá doido. Professor, entendeu? Tem professor meio doido que trabalha comigo que fala assim, não, o DNA tem 15 hélices. Tem duas nessa dimensão e 13 em outra dimensão. E que tem criança nascendo aí com DNA de 5 hélices, 6 hélices, criança savana, não sei o que. Uma galera meio doida, entendeu? Não, mas eu tô pegando... Cara, esses exemplos são verídicos, entendeu? E se você for pegar mesmo, os professores, será que eles estão preparados para combater esse tipo de fake science? Entendeu? É complicado, cara. É complicado. Você falou uma coisa muito legal. Então, você tem que ter, de fato, o professor que também é alfabetizado cientificamente. E, cara, vou te dizer, e eu trabalho em lugares de ponta, sempre trabalhei em lugares de ponta. Isso que eu ia falar. Você Mas deve assim, lidar com os caras, assim... É uma posição de certo prestígio dentro, sei lá, eu suponho. Você é um professor do Pedro II, né? Então, assim, não chega ali um cara que é verde demais, por exemplo. Chega uns caras, né? Mas que eu acho sabe o que tá falando. Em qualquer profissão, cara, acho que às vezes o cara não sabe separar a pessoa física da pessoa jurídica, entendeu? O cara acredita lá no Grey, no reptiliano, etc. E aí o cara acaba levando isso pra sala de aula. Tô entendendo. Entendeu? E aí você acaba prestando um desserviço, porque aí o cara acha... Esse professor deve estar assistindo e vai ficar muito puto comigo. Porque ele chega pra mim, Eu tava pensando isso amanhã vai ser um dia difícil pra ti. Ele chega... Mas ele não vai pra escola. É verdade, ele foi dispensado. Ele chega pra mim assim, pô, se quiser, eu vou te mandar a foto do Ayrton Senna. Ayrton Senna, tá coroa, mas tá inteirão. Que isso? É assim. Pô, Lula, Biden, tá ligado que eles já morreram, né? Já foram substituídos pelos sósias. E é os sósias que estão governando aí a humanidade. E é nessa vibe, cara. É nessa vibe de maluco. Assim, o cara de biologia sabe muito, sem zoeira, sabe muito. É uma puta aula de biologia. Mas tem essas doideiras que às vezes podem de fato limitar, entendeu? E o cara leva pra sala de aula, né? Leva. E aí, às vezes, o assunto do aquecimento global meio que tá nessa esfera aí, né? O aquecimento global, o antivacina, né? Que às vezes, essa vacina aí, toma cuidado, hein? Porque, foi muito rápido. Tem professor que falou isso em sala de aula. Entendeu? Então prestam de serviço mesmo para a sociedade, mas especialmente para o aluno que está ouvindo o professor. E não é uma questão de política, não. A gente está falando de ciência. Ciência. Mas tudo que é polêmico, né? Porque a ciência tem assuntos que são espinhosos, que são mais polêmicos. E como a gente teve com as redes sociais essa polarização de tudo, né? Não só política, né? Eu acredito na vacina, não acredito. Que isso, meu amigo? Tipo, não sabe nada da história do que era o mundo antes, quando não tinha vacina. Então não tem essa acreditar ou não acredito. Pode acontecer, de dar um efeito colateral, acontece, faz parte da história da medicina isso, né? Tentativa e erro. Mas esse não é o ponto. O ponto é que essa polarização que afeta a sociedade, afeta o professor. E se o professor... Eu sempre falo isso. Sabe quando eu comecei a realmente entender biologia? Quando eu parei de dar aula presencial. Porque eu dava... Vamos pensar agora qual é a vida... O Oda me corrige aqui, mas o Oda é um pouco privilegiado porque dá menos aula, né? Mas um professor hoje, em média, ele precisa, para ganhar um salário bacaninha, dar pelo menos umas 40 aulas por semana. Não é só dar as aulas, você tem que preparar essas aulas. Os que preparam, nem todos preparam, né? A maioria não prepara, essa é a verdade. Caralho, o cara hoje veio a perigo. Hoje a gente veio para destruir, nem começamos a beber. Não, mas é verdade. O professor brasileiro ele tem uma má formação. Isso é culpa das nossas faculdades, é culpa das faculdades de pedagogia. O Brasil é o país do mundo que mais tem faculdade de pedagogia, cara. Não existe outro país com tanto Aqui pedagogo. Tem pedagogia e também sai advogado pra caralho. Exato. Só que assim, cara, são faculdades péssimas que você abre facilmente em qualquer esquina e, obviamente, você não vai formar bons professores. Essa galera tá à mercê, eles educam os nossos jovens, as nossas crianças, tá à mercê desses assuntos também. Por quê? Porque não tem tempo de estudar. O cara que dá 40, 50 aulas por semana e corrige prova no final de semana ou tenta se recuperar, porque não é fácil dar 40, 50... Esse cara não tem tempo para estudar. Eu não tinha tempo para estudar. Eu preparava uma vez a minha aula e essa aula, né, ela roda
Anos, assim, ó, que você... Daqui a pouco ela fica como uma casca de ovo. Que você quebra ali, se você tirar a superfície, não tem quase nada ali dentro. Sabe? A tua aula fica muito superficial. Aham. Quando eu parei de... E outra, né? Às vezes, cada dia, eu ainda dava aula no Rio, mas eu dava aula cada dia numa cidade. Então tinha esse fator aí. Então não tinha... Às vezes eu lia uma super interessante no final de semana para tentar botar alguma coisa nova nas minhas aulas. Mas durante 10 anos, eu tive muito pouco tempo para realmente poder me aprofundar e entender a fotossíntese. Tá. E aí, quando eu saio da sala de aula e começo o projeto na internet, aí eu fico a semana inteira preparando uma aula só, aí sim eu falo, cara, tinha coisa aqui para aprender. E aí eu começo a me enriquecer como intelectual, como professor. Mas a maior parte dos professores do Brasil não conseguem fazer isso. Não tem tempo para fazer, ou às vezes também não tem disposição, também tem Cara, isso. o meu recorde foram 75 tempos por semana. Olha só. Caralho. Quanto tempo tu ficou assim? Uns 5 anos, cara. Que isso, cara? Sério. Isso tem professor que dá isso. 75 aulas. Eu nunca... Fisiologicamente eu não conseguia fazer isso. Coisa de doido. E aí, cara, que Quantas horas... escolas diferentes? Cara, eu acho que eram 8 escolas diferentes na semana. E aí a gente fica com o jaleco no banco de trás do carro, né? Só vai trocando o jaleco das escolas e vai pulando. E aí, né? pra É você o que, ver... cara? Tu virou pai do nada? O que aconteceu, cara? Virou pai do nada. Acertou. Na 5 verdade, filhos, né? Pô, na verdade, eu comecei a dar aula porque eu virei pai, né, cara? Eu tinha 21 anos de idade, estava no mestrado, e aí pintou Lorena, que tá assistindo. Beijo, Lorena, te amo. E aí eu comecei a dar aula, e dar aula freneticamente, assim, tinha que ganhar um cascalho. E Cara, ganha bem, né? Se você der 75 aulas por semana, você ganha bem. ganha bem. Ganha É, bem. mas também não vive, né? Não faz nada, não dá tempo de Ó, cagar. vamos pô. chutar salário. Eu acho que um cara que faz isso hoje ganha uns 20, 30 mil. Não? Deu uma sucateada, talvez uns 20. 15 Uns a 20 20. pau. 15 É. a 20 pau. Na minha época eu ganhava mais, 50, 60. Não, tô zoando. Aquela galera, pô, jubilado. Mas na minha época, os professores de cursinho, eles tinham BMW. Eles andavam de carro importado. Lembra daquela época que os professores de cursinhos eram verdadeiras celebridades dentro dos cursinhos? E foi isso até que me motivou a ser professor, sabia? Mas só complementando, Juro. tá, justamente nessa época, a minha chave, o meu ponto de virada, você falou, pô, eu fui pra internet, tive mais tempo. Cara, meu ponto de virada foi que eu fui o primeiro brasileiro para ir para a Olimpíada de Biologia, né? Eu fui para a Olimpíada Internacional na Austrália. Caralho, que maneiro. Como observador. E aí eu voltei tendo que organizar a Olimpíada Brasileira de Biologia e fui coordenador aí por uns 15 anos, levando o time do Brasil para praticar e para competir lá fora. Isso é muito louco, né? Que a gente fala assim, pô, Olimpíada de Biologia, acho que a galera pensa que tá lá, vai lá, mitocôndria, vai, arrebenta! Força cloroplasta! Força! Mas não é, cara, tem prova prática, é mó doideira. E como o nosso papel lá é traduzir as provas, né? Então, pô, fui pra Olimpíada na Indonésia, Vietnã, Tailândia. E aí a gente tinha que traduzir as provas. Pô, Jubilu, imagina, sabe, 160 questões de biologia naquele nível. Então, volta e meia eu pegava, caraca, nunca vi isso na vida. O que é isso aqui, entendeu? Nunca vi. E aí aquilo, cara, eu sempre ia obrigando a estudar. Correr atrás para saber algo mais. Então o diferencial veio dali. Não veio daquela forma clássica de, não, vou sentar, vou pegar aqui o livro de bioquímica, de biologia celular. Nada, foi ali levando porrada. Foi na mesmo, né? pressão. Na pressão que eu fui aprendendo Max, senão já era. Porra, maneiro pra caralho.